agricultura. Vamos falar da agricultura, não só da importância dela, que é extremamente significativa, todos precisamos comer e o alimento vem da agricultura, mas vamos falar também do impacto que a agricultura pode causar no meio ambiente e quais são as alternativas para tentar mitigar, diminuir esses impactos. Bom, primeiro ponto é o seguinte, a agricultura, o que ela causa? Desmatamento. Mas ela é a principal vilã do desmatamento? Não, não é. Cuidado, hein? Vamos falar sobre isso. Mas as áreas são devastadas para a agricultura também. Então a agricultura é responsável por desmatamento. A grande questão é, será que precisamos desmatar mais áreas? Será que precisamos desmatar mais cerrado, mais Mata Atlântica, mais floresta amazônica? Não, nós temos muitas áreas agricultáveis no Brasil que estão abandonadas, que podem ser recuperadas para serem produzidos alimentos ali. Então veja bem, o problema do desmatamento é um problema econômico, sabe por quê? Porque é mais barato. Um cara lá do sul, ele vende o alqueire por 300 mil reais e vai ali no sul da Amazônia, ali no Pará, e compra por 20, 30 mil reais. Pensa, ele vai comprar uma área muito maior, só que lá ele é pura vegetação, é pura mata. Ele tem que derrubar tudo, ele tem que passar corrente, no Cerrado dá para passar corrente, né? Na Amazônia as terras, as árvores são grandes demais, não dá. Mas ali, ó, ele corta tudo, faz um monte ali, deixa secar, quando seca, mete fogo, limpa a terra e começa um novo processo de produção de alimentos, de carne, através de gado, etc. e tal. Enfim, essa questão econômica ela é mais significativa por causa do desmatamento do que qualquer outra razão. Se eu for pegar uma área e recuperar aquela área, eu vou gastar muito mais dinheiro. Então o que precisa ter é mais um controle, uma fiscalização para não deixar que aquelas áreas sejam vendidas, sejam desmatadas para ampliar a fronteira agrícola. Porque não é por falta de espaço que a gente não tem aumentado a nossa produção agrícola. É por falta de tecnologia, de produtos mais eficientes e de recuperação de áreas agricultáveis que estão abandonadas. Então, pega essa, hein? Atenção para isso. Mas o que mais? O que mais pode causar a agricultura? A agricultura pode causar um impacto diretamente nas águas. Nós vamos falar da poluição hídrica já já, mas quando a gente joga adubo no solo, para poder que as plantas cresçam bem ali, quando chove, esse adubo ele é lixiviado, ele é levado para as águas e essa quantidade grande de adubo vai provocar uma poluição hídrica muito grande, que nós já vamos falar depois dela, que é um processo de eutrofização. Agora, uma outra coisa muito grave, pessoal, que tem acontecido é a morte de agentes polinizadores por conta do uso desenfreado de inseticidas na agricultura. Com a intenção, com a melhor das intenções de melhorar a produtividade, a agricultura tem jogado muito inseticida para matar as pragas. Só que tem matado todo tipo de espécie de insetos. Está acabando as borboletas do mundo, está acabando as abelhas do mundo. As centenas de espécies de abelha que existem no Brasil quase não se vê mais. Basicamente a gente consegue encontrar a Apis mellifera, que é aquela abelha que ferroa, do abdômen preto e amarelo, ou no máximo a melípona, que é uma abelhinha pequenininha, que são as mais resistentes. As várias outras espécies de abelhas importantíssimas para a polinização de diversas plantas não está tendo mais. E olha só, hein? A relação ecológica entre as abelhas polinizadoras, os insetos polinizadores de modo geral, e a planta que eles polinizam é uma relação chamada mutualismo. É uma relação benéfica para as duas partes e obrigatória. Portanto, se não existir mais as abelhas, as plantas não conseguem se reproduzir. Todas essas plantas que estão aí, quando elas morrerem, acabou, porque não tem reprodução. Os biólogos dizem que, se forem exterminadas as abelhas do mundo, os agentes polinizadores do mundo, a disponibilidade de alimento no mundo reduz em 60%. Então isso é um impacto muito grande, fica ligado nisso, porque isso vai estar na sua prova. Temos que encontrar maneiras de tentar reduzir isso aí. Como que eu posso reduzir o uso de inseticidas? Através de organismos de plantas mais resistentes aos insetos,
como, por exemplo, existe o milho resistente à lagarta, que é um milho transgênico, ou também o uso de controle biológico de praga. Eu vou usar outros animais que atacam aqueles animais que são considerados as pragas e dessa forma, sem usar qualquer inseticida, eu uso um parasita, um predador ou um parasitoide para eliminar a praga da agricultura e eu assim reduzir o uso de inseticidas através da produção de alimentos mais naturais, mais orgânicos, né? Beleza, já falamos do impacto aí, desmatamento, do impacto poluição das águas, falamos do impacto da morte de insetos por uso de inseticida e temos um outro impacto muito importante também, que é o consumo de água. Se a gente for pensar assim, qual que a agricultura é a grande vilã de quê, especificamente? O principal ponto de impacto ambiental provocado pela agricultura é o consumo de água. Sabe aquelas campanhas que está acabando a água, a gente tem que lá fechar a torneira na hora de escovar os dentes, na hora de fazer a barba? Olha, o consumo de água das cidades é muito, muito inferior ao consumo de água da agricultura. Então, isso é certo, isso é errado? Gente, não importa a questão ética. Nós não estamos aqui para discutir a ética da coisa. Nós estamos aqui para adquirir conhecimento para acertar a questão na prova do vestibular e do Enem. Você pode ter o seu pensamento crítico aí, é importante que você tenha, mas passe no vestibular, pelo amor de Deus. Então, fica ligado, hein? A água, o consumo excessivo de água é um importante impacto ambiental provocado pela agricultura. Beleza? Então, fica ligado, a agricultura, apesar da sua imensa importância, também é algo que provoca, é uma ação humana que provoca um significativo impacto ambiental. Beleza? Vamos falar agora da pecuária. Vamos junto aqui na pecuária. E qual que é a ação da pecuária? A pecuária, ela sim é a grande vilã do desmatamento. Então, cuidado aí na sua prova. Qual que é o maior responsável por desmatamento hoje? O maior responsável por desmatamento hoje é a pecuária. Mas esse dado ele é meio camuflado, sabe por quê? Porque é uma prática dos pecuaristas, da agropecuária. Quando uma nova área é desmatada, essa nova área ela ainda não está preparada para plantar. O solo não está bom ainda, o solo tem que ser preparado, tem que ser melhorado. Ainda tem muita raiz de árvore ali, apesar das árvores serem arrancadas. E é difícil eliminar toda aquela vegetação dali. Então, sabe o que eles colocam primeiro? Gado. Em algumas regiões até búfalo. E aí a intenção final não é nem a pecuária. A intenção depois é plantar soja. Mas primeiro coloca gado naquela área inteira, que o gado ajuda comendo a vegetação ali, aí depois planta capim, o próprio plantio de capim já vai melhorando o solo. Aí lá na frente que o cara vai plantar soja, vai plantar milho, vai plantar cana, vai plantar outra coisa, vai plantar feijão. Mas, num primeiro momento, após o desmatamento, é colocado gado. Então, por isso, esses números da pecuária. Qual que é o principal vilão do desmatamento no Brasil? A agropecuária, mas especificamente a pecuária. E aí vem uma outra informaçãozinha, que essa aí você já está careca de saber, hein? Qual que é o outro impacto? O grande número de gado no mundo provoca a produção de muito metano. A flatulência do gado, o peido do gado, a flatulência dele produz uma quantidade de metano muito grande, porque um só não, mas se juntar todos do planeta, então ele tem uma contribuição significativa no efeito estufa. E aí nós vamos falar da poluição atmosférica já. Mas a poluição atmosférica vai ficar para a próxima aula. Por enquanto, guarda esses dois pontos. Qual a principal questão da agricultura? Consumo de água. E da pecuária? Desmatamento. Valeu, galera. Abraço. Até mais.